o mercado da soja hoje lá na Bolsa de Chicago acabou devolvendo ganhos das últimas sessões, quedas aí de 15, 16 até 20 pontos nos principais vencimentos. O mercado está meio que surpreendendo, ou pelo menos na visão de quem está olhando apenas os números do mercado. Ontem, por exemplo, o USDA trouxe um relatório conservador, aparentemente baixista aí para o mercado subiu. Hoje a Conab adequou seus números, trouxe números mais realistas às condições de produção aqui do Brasil para soja, a gente está falando de soja. O mercado lá em Chicago caiu. Seria uma informação positiva aí para os preços. Enfim, será que a gente está olhando para um lado e o mercado está trabalhando de outra forma, está olhando outros fatores? É isso que a gente vai perguntar agora para o Vitor Martins, da Redpoint Global Markets. Está aqui com a gente o Vitor. Bem-vindo, meu caro. Obrigado por nos ajudar a entender. O que está acontecendo, hein, Vitor? A gente olhando para um lado e o mercado agindo de outro. O que está acontecendo aí? Explica para a gente. Boa tarde, Alexander. Boa tarde a todos os colegas e ouvintes de Notícias Agrícolas. Realmente, Alexander, é mais um daqueles movimentos clássicos do mercado, né? É o famoso sobe no boato e realiza no fato. Podemos dizer assim, né? Tivemos aí uma frustração do mercado, né? Isso foi refletido muito hoje nos futuros em Chicago, que começou basicamente com o mercado ontem, pós o relatório USDA, ignorando os números do USDA, que outrora deveriam ser baixistas, né? O mercado renovou novas máximas, maiores cotações dos últimos 8 meses, e no relatório de hoje seguiu-se nessa mesma esteira, né, Alexander? Nós tivemos um relatório extremamente altista para o mercado, que foi o corte, né, da produção da Conab, de 140 para 125 milhões de toneladas, 15 milhões, muito agressivo, né, uma diferença de quase 10 milhões em detrimento do número do USDA, e o mercado também ignorou, renovou máxima dos últimos 9, quase 10 meses, nessa sessão, e realizou um movimento de realização de lucros, mas também com um movimento muito específico, Alexander, por parte do mercado físico e do mercado de exportação. Pois é. Vamos entender esse movimento então, Vitor, porque faz parte, pelo menos do que eu entendi, né, da nossa conversa antes de entrar no ar, faz parte da estratégia de séculos aí de comercialização dos chineses. Com certeza, Alexander. Basicamente, é aquela máxima, né? Preço alto, ele é curado com preço alto, mas deve-se saber jogar. São estratégias, né? Então, originadores, evidentemente, né? Usuários finais da soja brasileira e americana já davam sinais de arrefecimento, né? Isso lá desde o mercado interno de suínos, todo o mercado de suinocultura já vinham com margens extremamente negativas, né? O ritmo de encomenda por parte das fábricas de rações já vinham caindo, mas até então a China ela vinha jogando xadrez, né? Ela vinha ali diariamente comprando soja americana, né? Um ritmo que começou com poucos barcos e começou a se acelerar ali do final de janeiro para o comecinho agora de fevereiro, né? E ao longo dessa semana não foi diferente, né? A China acelerou muito as compras nos Estados Unidos, mas o que ninguém esperava e muito acreditava-se no mercado, Alexander, era que a China estivesse muito pouco coberta. Na verdade, não. Era que ela já possuía uma demanda muito constrita e estava com um pouquinho mais de agressividade na soja americana, sobretudo no Pacífico, né, no oeste do Pacífico, portos do Pacífico, no Golfo americano também, para embarques curtos, justamente para estar bem coberta, e começou, né, já a surtir no mercado rumores de que a China estaria já cancelando cargos de soja, no caso, comprometido em portos brasileiros. Tá? Esses rumores começaram a aparecer hoje, principalmente, né, Vitor? Exatamente, Alexander. Logo pela manhã, eu notei, enfim, alguns contatos também fora, em Hong Kong. Basicamente, eu comecei já a observar um movimento de queda dos bases, custo e frete China, CNF China, que recuaram mais de 20 cents hoje. O que aconteceu, Alexander? Vamos voltar um pouquinho, né, alguns passos atrás. Logo quando nós tivemos ali o furacão Ida nos Estados Unidos, que comprimiu todo o programa de embarque ao redor do Golfo,
nós tivemos basicamente o Brasil, como um bom sentido, pegando um pedaço do programa de exportação americano, né? Então, usualmente, Alexander, de outubro até março, os Estados Unidos exportam em torno de 30 milhões de toneladas para a China. O que aconteceu? Como teve aquele apagão por causa do furacão, toda essa demanda que outrora deveria ser dos Estados Unidos, portos ao longo do Delta, do Golfo, foi transferida aqui para o Brasil. E nós tivemos a China, os exportadores muito presentes no mercado de exportação, nos portos, ao longo de outubro, novembro e dezembro. Porém, naquela época, Alexander, nós vimos que o flat price, ou seja, Chicago mais prêmio, ele não passava de 12,50 dólares por bushel, certo? E a China se alongou muito com aqueles cargos de outubro, novembro, dezembro, justamente para esses embarques aí, fevereiro, março, né? Janeiro, fevereiro, março. Janeiro exportou-se de mais de 2 milhões e 500 mil toneladas. Para fevereiro, nós temos um line-up recorde nos portos, que passa de 13 milhões de toneladas, certo? E isso foi muito reflexo, Alexandre, da China ter alongado compras, né? Ou seja, ela antecipou muito esses embarques que deveriam ser de soja americana em portos brasileiros. O que aconteceu, Alexandre? Hoje, nós temos um movimento que, em plena colheita, devido à forte quebra, né, da safra, sobretudo no sul, né, que seria uma soja um pouco mais precoce, que abastece muito portos aqui do sul, sobretudo Paranaguá, nós tivemos que esse soja, ele, além de ter sido dizimado, né, pela estiagem aqui no sul, ele foi um soja que dificilmente conseguiu atender padrão de exportação. Então, ali aconteceu já um movimento de que o originador, ele teve, como que a gente chama, né, um short squeeze, ele foi pego numa necessidade de originar, porque os cargos começaram a atracar, né, os navios já começaram a atracar, já começaram a fazer o atracamento e estavam um pouco cobertos e tinham que originar, digamos, da mão para a boca. Esse movimento fez com que o mercado de prêmios disparasse, pois foi de encontro uma demanda que estava pouco coberta, estava vendida, teve que buscar originação no mercado para cumprir esses embarques e foi de encontro com um mercado com pouca oferta. De um lado, pela quebra, e de outro também por produtores um pouco mais relutantes em vender. E esse movimento fez o quê? Olha, os originadores olharam, a gente vai ter que rolar muitos embarques, né? Ou seja, só de janeiro do que foi esperado da exportação, que era de 5 milhões de toneladas, foi rolado 2 para fevereiro. E de fevereiro esperam-se que rolem mais 3 milhões e meio para março. Essas rolagens foi fruto da não possibilidade de originação FOB Portos. Fez o que aconteceu, Alexander? Basicamente, os prêmios subiram e explodiram. Até então, as originadoras, as tradings, elas possuíam uma margem, né, que a gente chama um custo de reposição FOB Ports positivo, que é o quê? Você tirar a soja do interior, né, descontar a frete, levar até o porto, até o porão do porto e estivar ela, né, no FOB estivado, e aí, claro, né, embarcar ela, custo de frete e destino para a China. Essa conta era positiva, certo, Alexander? Ela estava positiva e estava permitindo que as tradings pagassem ali negócios acima de $1,50 acima de Chicago, sobretudo para o vencimento março 22, que é hoje a referência do spot, né, da soja spot. Acontece que até então os fretes estavam até, de certa forma, permitindo essa conta. Só que o que aconteceu, Alexander? Os fretes dispararam, né? Então, o frete no interior, o frete rodoviário, disparou, tornando essa margem de elevação, essa margem de reposição FOB Ports dos exportadores negativa. Então, hoje, o custo de uma trade para originar uma soja, por exemplo, do oeste do Paraná, colocar lá no porão em Paranaguá, a trade já está perdendo quase $1 por bushel, certo? Ou seja, uma margem negativa. Só que até então, essa margem ela era absorvida pelo mercado, no caso chinês, né? O custo de frete e destino que a gente fala. Então, o que aconteceu? Ao passo que a China ela começou a ficar bem coberta e viu que subiu muito o prêmio, o flat price, Chicago mais prêmio, o FOB, um cargo de navio no Brasil ficou muito caro, custo China, né, passando de $640, a China começou, o originador, o usuário final começou a parar as encomendas de rações que atingiu toda a escala, né? Ou seja, aí reduziu o número de encomendas de rações, reduziu o ritmo de esmagamento e o ritmo de necessidade de soja importada. O que aconteceu? Subiu recentemente os fretes marítimos, muito em detrimento da alta do petróleo. Esse aumento no frete marítimo fez com que as margens posto China ficassem negativas.
começassem a ficar, a margem de esmagamento na China ficar cada vez mais negativa. E a China, basicamente para fazer as suas coberturas de curto prazo, originou muita soja nos Estados Unidos. Hoje tivemos aí o anúncio que só a semana do dia 3 foi vendido mais de 2 milhões e 500 mil toneladas de soja americana, sobretudo para a China. E essa semana, mais de 2 milhões de toneladas também. Então, basicamente, a China fez o seguinte, ela viu que começou o originador ter margem negativa na origem, começou a cancelar cargos aqui no Brasil e as trainings saíram de mercado justamente por esse cenário de washout que a gente fala, que é reverter o volume que outrora seria embarcado para o mercado interno. E daí, na hora que o mercado viu que a China já tinha se abastecido nos Estados Unidos, já vinha se abastecendo nos Estados Unidos, e lançou essa cartada hoje de cancelamento de cargas no Brasil, o mercado falou, a China está já abastecida, não vai precisar comprar, ou pelo menos não teria mais aquela agressividade nas compras que a gente viu acontecer nas últimas semanas. Esse é o motivo da realização? Eu acredito que em partes, Alexandre, isso explica muito, porque isso refletiu no mercado de prêmios, né? Nós tínhamos uma dinâmica desde da segunda quinzena de janeiro, onde Chicago renovava a máxima, isso é desde os últimos 20 dias, Chicago renovava a máxima e os prêmios subiam junto, um movimento sincrônico que elevou, né, a soja para patamares no flat price Chicago mais prêmio acima de $18. Tá? Então, o que fez muitas negociações no Centro-Oeste passarem ali de R$200 a saca. Realmente, foi um movimento muito oportuno e, sobretudo, muito atípico para um movimento de pré-colheita, tá? Que, por mais que tivemos uma quebra muito significativa, estamos ainda falando de uma safra de 125 milhões de toneladas, mas ano passado foi de 135, uma safra de 10 milhões de toneladas abaixo do que foi na temporada 2021. Só que nesse mercado nós tivemos algumas particularidades, que a China já tinha se alongado muito nos Estados Unidos e veio comprando aqui no Brasil mais de mão para boca. Então foi uma demanda, uma alta, sobretudo pela demanda chinesa de soja americana. Esse ano foi o contrário, a demanda de soja nos Estados Unidos foi muito baixa ao longo de todo o início da temporada americana e a concentração foi aqui no Brasil. Então, o que aconteceu? A partir do momento que a China viu que não conseguiria repassar esse aumento do custo de originação para o usuário final, sobretudo no caso para o granjeiro, para o suinocultor, ela basicamente viu que, olha, eu vou ter que repassar isso para a origem. E como que ela repassa isso para a origem? No momento de maior oferta, que é no momento de colheita. Então, o que acontece? Nós tivemos todo esse movimento de alta nos últimos 20 dias de Chicago e prêmio, e encareceu muito a soja brasileira, custo e frete China, em detrimento da soja americana. Ou seja, a soja brasileira ficou mais cara que a soja americana em uma janela, que seria ali maio, junho, julho, que é a janela de pico de exportação do Brasil. Ou seja, em junho e julho, os Estados Unidos ficou mais barato que o Brasil. Foi o inverso, Alexander. Ano passado, o Brasil ficou muito mais atrativo e pegou parte do programa americano, e esse ano, o que mostra, né, toda a curva futura de prêmios e todo o trading externo, mostra que o Brasil que vai perder mercado em sua própria janela para os Estados Unidos. E quanto mais essa dinâmica de subir Chicago e subir prêmio continuasse sincrônica, pior seria para a margem de esmagamento, e em um momento ia ficar um pouco inviável a continuidade dessa originação. E isso foi refletido já no custo de reposição das trades, as margens de elevação que já estão bem negativas, extremamente negativas, e é claro, a gente está vendo isso no mercado de prêmios, que somente nessa semana caiu mais de 40 centavos por bushel. Pois é, mas e agora? E a partir de agora? Você relatou essa queda dos prêmios. Isso tende a continuar? Isso volta a trazer competitividade para a soja brasileira? Eu acredito que sim, Alexander. A gente tem que olhar muito um passo à frente, né? A gente gosta de olhar D+1, né? Olhar para trás é retrovisor. A China já está coberta para março em mais de 90% da sua necessidade. Perfeito. Tá? Então estamos aí. Ela já cobriu muito parte desse volume de soja americana, sobretudo do PNW, que possui metade do tempo, né, que a gente chama de o tempo de embarque, no caso o transit time, né, o tempo de chegada, né, no norte da China, enquanto aqui no Brasil é de 40, 44 dias, né, no norte, sobretudo ali no Pacífico, né,
no portos ali do PNW, da costa oeste americana, você tem que esse período de trânsito ele é de 15 dias. Ou seja, a China foi esperta, ela olhou, olha, posso ter problemas com atrasos, né, o originador aqui já preocupado, que não estava conseguindo originar, chegando no navio, risco de demurrage, né, que é uma multa diária, se você estourar o prazo de embarque e no caso, consequente atracamento também dos cargos, e a China começou a comprar de uma forma muito mais agressiva no PNW. Então, o que ela fez? Ela se abasteceu lá no PNW, ela fomentou essa alta de Chicago e começou já esse movimento de cancelar e reverter para o mercado interno aqui no Brasil, soja que ela comprou lá em outubro a 12,50. Então, não é um negócio ruim, porque ela prefere fazer ela comprou uma soja, vai lá, 12,50, está vendendo a 16. Só essa diferença nessa arbitragem já paga as multas, as penalidades de washout e até mesmo os contratos de take or pay. Então, o que acontece? Agora, a gente tem que ver essa extensão do quanto que a China já está coberta para abril e maio, né? Pelos meus cálculos, ela está em torno de 40% coberta para abril e em torno de uns 30%, 35% coberta para maio. E a gente tem que ver a qual nível que vai continuar caindo esses prêmios aqui no Brasil, sobretudo porque estamos num momento de colheita, onde você tem mais oferta na origem, mais oferta, né, no interior, que reflete numa queda no mercado interno e que, claro, levará novamente o Brasil a ficar mais competitivo frente aos Estados Unidos, sobretudo para maio e junho, que é onde a China está pouquíssimo coberta e ela vai precisar de soja. Isso em função dos prêmios. Mas e olhando Chicago, o que pode acontecer com Chicago agora, Vitor? Olha, Alexander, a gente acredita que o mercado já precificou muito, já está precificado a quebra, né, na América do Sul. Entretanto, o mercado estava com um componente a mais ali, que era identificar como que seria o clima na Argentina, né? E basicamente essa semana seria o fiel da balança, né? É o que o mercado fala, que é onde a Argentina ou realmente poderia ter boas produtividades finais, porque é o principal período de R5, né, de formação de vasos de enchimento de grãos na Argentina, ou realmente teria uma quebra significativa. Devemos lembrar que o USDA foi bem conservador também no corte da Argentina, relatos que nos próximos 2 dias teremos boa abrangência de chuva, sobretudo pela região central, né, as províncias centrais, que são as mais produtivas na Argentina. Então, tudo isso foi adicionando um prêmio de risco, sobretudo nos derivados, e quando a gente fala derivados, farelo, né, que possui hoje uma representatividade de mais de 60% no movimento de preço da soja grão e que na produtividade é mais de 70%, 77%. Ou seja, falou de soja, você tem que olhar com certeza o mercado de farelo. O mercado de farelo subiu muito. A gente viu flat price aqui no Brasil sendo negociado acima de $500, né, FOB Paranaguá. Muito por essa demanda e medo, né, dos originadores, dos destinos, de que não houvesse oferta suficiente na Argentina. Então, o temor de quebra na Argentina adicionou um prêmio de risco no farelo, e com os mapas mostrando bons acumulados de chuvas ao longo dessa semana, espera-se que recupere-se boa parte dessas condições nas lavouras argentinas, certo? Sorte essa que, infelizmente, o Paraguai não teve, né, que teve uma safra que foi também muito dizimada, e o sul, né, extremo sul e sul do Brasil também, né, Rio Grande do Sul, Paraná e sul do Mato Grosso do Sul. Então, o que acontece, Alexandre? Daqui para frente o mercado vai acompanhar se a Argentina sairá disso, e realmente o movimento de correção por parte dos fundos que estão extremamente comprados não seria nenhuma uma surpresa, tá? Hoje nós tivemos os índices de inflação nos Estados Unidos e vieram os maiores índices de inflação dos últimos 40 anos, ou seja, isso vai forçar com que o Banco Central americano venha a ser muito mais agressivo nas próximas reuniões de política monetária para aumentar a taxa de juros, o que é ruim, né? Isso foi refletido na curva dos títulos soberanos americanos, ou seja, o mercado está precificando um aumento mais rápido no aperto monetário nos Estados Unidos, o que tira, de certa forma, né, o apetite por fundos para as commodities, que são vistas como um hedge contra a inflação. Perfeito? Então tem esse componente também, Alexandre, do mercado financeiro. Ou seja, nós temos uma conjuntura que a colheita ainda está ocorrendo no Brasil, não temos estamos aí falando de praticamente 1/3 já colhido no Brasil, nível nacional. Apesar das condições terem sido muito hostis, teremos boas produtividades, uma safra aparentemente recorde no Mato Grosso e no Goiás. Então, o mercado vai observar muito
se realmente o Centro-Oeste pode contrabalancear o Sul. Isso também será muito observado. Porém, o que a gente está olhando hoje com mais atenção é isso, que a China aproveitou enquanto o mercado estava focado na questão de clima na América do Sul e começou a originar grandes somas vultosas de soja nos Estados Unidos. Agora que ela está bem coberta, ela está fazendo essa arbitragem de uma soja que ela comprou lá atrás no Brasil, revertendo para o mercado interno, certo? Pagando as multas, penalidades, né, de cancelamento, do que está aceitando, né, e originando esse soja que passa de R$200 nas principais regiões produtoras, né? Então, o racionamento da demanda está colocando um teto, aparentemente, nos prêmios. A gente acredita que os prêmios possam recuar mais com a entrada de mais oferta vis-à-vis o progresso da colheita. E, né, por último, mas não menos importante, a China já estando bem coberta para embarques a março e maio, sobretudo pela soja americana. Muito bem. Vitor Martins, meu caro, muito obrigado pela sua participação mais uma vez conosco aqui no Notícias Agrícolas, nos ajudando a entender essa complicada reviravolta aí do mercado, mas ficou muito, muito claro para a gente que, obviamente, prevaleceu a tradição, a esperteza, o jogo, né, de compras aí dos chineses para reverter esse cenário de preços aí que vinha numa toada de alta sem limite. Vamos acompanhar para ver o que acontece nos próximos dias, mas por enquanto, muito obrigado, Vitor. Eu que agradeço, Alexander. Uma boa tarde e bons negócios a todos. Obrigado. Tá aí Vitor Martins aqui com a gente no Notícias Agrícolas, trazendo as informações do mercado para vocês. Vamos ver os preços, vamos ver como encerraram as negociações lá na Bolsa de Chicago. De olho na tela. A soja perdeu 20,5 pontos no março, fechou a 15,74, se distanciou de novo dos 16 dólares por bushel. O maio, 15 dólares e 76, queda de 19 pontos. O julho, 15 dólares e 71 centes por bushel, também perdeu 19 pontos. Agosto perdeu 15 pontos mais 75 a 15 dólares e 40 centes por bushel. Esses são os números da soja. Vamos ver o milho. Para março, 6 dólares e 41 centes por bushel, 5 de baixa. Para maio, 6,40, queda de 5,5. Mesma queda para julho, 6 dólares e 35 centes por bushel. E para setembro, 5 dólares e 97 centes por bushel, 4,5 de baixa. E para finalizar, temos o trigo. Vamos lá? Trigo perdeu 13,5 no março, fechou a 7,71. No maio, perdeu 12,25, fechou a 7,78. Para julho, fechou a 7 dólares e 75 centes por bushel, perdeu 11 pontos. E setembro teve perdas também de 11 pontos mais 25 a 7 dólares e 76 centes por bushel. São os números de hoje do mercado de grãos lá na Bolsa de Chicago. A gente vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua atenção e audiência. Participe das nossas mídias sociais no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram, @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, @Notiagre. E para assistir todos os nossos vídeos, se inscreva no YouTube e na Twitch Notícias Agrícolas Oficial.